o Senhor me trouxe para falar para vocês hoje? Noemi. Quem conhece a história de Noemi na Bíblia? Levanta a mãozinha assim. Bastante. Mas a gente fala pouco de Noemi porque a gente fala mais de Ruth. Porque Noemi não ganhou um livro com o nome dela. Foi Ruth quem ganhou. Ah, então Noemi não foi importante? Foi, porque se não fosse Noemi, Ruth, mesmo com o coração ensinável e fiel, ela não teria chegado onde chegou. E Deus não teria conseguido mover a história para fazer o que fez. Então, muitas vezes a gente vê os jovens fazendo e a gente acha que ali que eu passei o bastão. Mas não. Existe, Noemi, ela foi importante, ela marcou a história de Jesus e ela era uma idosa praticamente, meia idade, idosa ali já. Já tinha tido filho, já tinha tido marido. Então eu vou resumir rapidinho a história para vocês e vou falar um pouquinho das crises que ela enfrentou. Então, primeiro, Noemi, quem foi? Ela foi esposa de Elimeleque, mãe de Malom e Quilion. E eles moravam em Judá, na cidade, saíram de Belém, eles moravam em Belém. Só que teve uma grande crise de fome naquela região. É um resuminho, tá, gente? Depois vocês leiam a história do livro de Ruth. É bem curtinho, vale a pena. Quando vocês chegarem em casa, abre a Bíblia e lê Ruth. Mas naquela região foi um período de grande fome, de grande crise financeira. Então, o que eles fizeram? Eles saíram, eles se mudaram e foram morar em outra região. Então, a primeira coisa que a gente aprende com Noemi é que ela era uma mulher submissa, né? Ela foi ali junto com o marido. Só que aí ela já enfrentou duas crises, a Bíblia já traz pra gente. Crise financeira, quem nunca enfrentou uma crisezinha financeira? Quem não enfrentou, muito provável que vai enfrentar uma dureza, um deserto, né? E ela também mudou de país. Gente, idoso vai ficando apegado, né? Onde mora, ali na mesma casa, no mesmo bairro. Imagina você mudar de país hoje, abraçando uma nova cultura, um novo povo que não é o povo de Deus, que tem outros deuses. Seria fácil? Não seria fácil. Então ela enfrentou duas grandes mudanças. Só que olha só, até aí ela estava com o marido e com os filhos. Só que de repente o que aconteceu? Um tempo depois que eles chegaram ao novo país, o marido morreu. Chegou a viuvez. E aí Noemi se viu num país novo, longe da sua comunidade, com seus 2 filhos sem o marido. Tendo que fazer, porque quando a pessoa fica viúva, ela tem que fazer 2 papéis, de pai e de mãe. O que sobrecarrega a mulher. As mulheres, quando se separam, também. Elas têm que fazer algo que elas não foram espiritualmente nem biologicamente preparadas para fazer, então tem uma sobrecarga. E aí, esses filhos se casaram com 2 moabitas, que chamava Orfa e Ruth. Então eles se casaram, eles cresceram, deu certo, e casaram com 2 mulheres da região, certo? Aí a gente tem uma outra crise, as noras estrangeiras, né? Noras que não fazem parte ali das suas raízes, que provavelmente tem uma herança familiar diferente da nossa, né? Se a gente tem dificuldade, às vezes, de aceitar a norinha que é da mesma igreja, imagina a nora de terra estrangeira. E pode ser que a Bíblia não fala, mas pode ser que havia desconforto, conflito de alguma parte. E seguiu a vida. Seguiram lá porque tinham o que comer. 10 anos depois, o que acontece? Os filhos morrem. Porque desgraça pouco é bobagem, né? Tem que viver. Aí, então, fica a Noemi em terra estrangeira e com uma família estrangeira.
Então Noemi se viu sozinha das suas raízes. Ficou ela com as duas noras. E aí a gente tem aqui aquele fenômeno doloroso que eu falei, que é quando a mãe enterra o filho. E foram os dois. E me parece, não sei, o Walter está aqui, que foram juntos, da mesma época. Porque a Bíblia traz os dois eventos juntos. Os filhos morreram. Se não foi junto, foi próximo. E aí imagina, não sei o que é pior, perder os dois de uma vez ou perder um e falar, pelo menos eu tenho o outro e perder o outro também. E aí entra outra crise, em dose dupla. Vamos lá, seguindo na história. Depois disso, Noemi soube que a situação no seu país, lá em Belém, Judá, melhorou. Olha, agora melhorou. Antes o país enfrentou uma crise política. Agora melhorou. Então, o que ela falou? Ela se aprontou para sair de Moabe com as suas duas noras. E isso mostra um comportamento positivo de Noemi. Porque ela poderia estar depressiva, ter falado, agora eu me enterre aqui, vou morrer aqui. Quantas pessoas da Bíblia, homens que a gente se inspira, tipo Jonas, deprimiu por menos, né? Desanimou, não, prefiro morrer. Noemi, ela poderia ter se entregado lá e falar, quer saber? Minha vida já deu tudo errado mesmo, eu vou ficar aqui. Vou morrer aqui, nessa terra amaldiçoada, sou esquecida. Ela não, quando ela soube, ela se aprontou e vou voltar para o meu povo. Aprontou as noras tudo e foram seguir viagem. No meio do caminho, a Noemi falou assim, filhas, melhor vocês não irem comigo. É melhor vocês ficarem na sua terra, voltar para a casa das suas mães, voltar para o povo que vocês já conhecem, voltar para os seus deuses, do que vocês irem para uma terra estrangeira que vocês não conhecem. Só que aí o que aconteceu? Elas toparam de primeira? Não, elas não gostaram de primeira. Elas, como assim? A Bíblia fala que elas choravam alto, porque elas não queriam deixar Noemi. Aí, com essa fala, a gente enxerga uma atitude que Noemi provavelmente estava plantando na vida dessas noras ao longo desses anos. Noemi praticamente criou com essas noras um vínculo de mãe. Ela provavelmente evangelizou as meninas, a ponto das meninas não querer voltar para a terra, para os deuses. Não, vou ficar. Então, como que é o vínculo que a gente tem com as nossas noras? Como que é o vínculo que a gente tem com os nossos parentes próximos? Será que a gente fica esbravejando? Será que Noemi não podia fazer essas noras de escrava? Não, ela criou um vínculo de família, a ponto delas não quererem sair. Então isso mostra uma virtude na vida de Noemi, né? E aí, as duas chorando alto, Noemi insistiu. Falou, não, filhas, vocês têm que voltar. Não, mesmo eu sendo mãe espiritual, vocês sabiam que sogra é mãe espiritual? É que a gente não se apropria disso. Mas nós somos mães espirituais das esposas dos nossos filhos. Nós deveríamos cuidar delas, nós deveríamos evangelizá-las, nós deveríamos orar por elas, nós deveríamos plantar vínculo espiritual na vida delas. Só que o que a gente vê? Conflito. Discussão tola, por bobeira. E aí, Orfa, uma das noras, falou, tá bom, mesmo não querendo, eu vou voltar para minha terra. Só que Ruth falou, eu não vou voltar não. Isso mostra, as duas estavam no mesmo ambiente, com a mesma pessoa, recebendo a mesma palavra, o mesmo vínculo, só que a mensagem tinha ido bem fundo e a outra ficou superficial. A outra ainda tinha raízes.
antigas, que foi órfã. Um pouquinho de insistência, tá bom, tchau. Vou viver minha vida. Ruth, não. Ruth teve raízes fortes. Ruth foi convencida. Ruth foi fiel. Aí vem aquela declaração: onde a senhora for, eu irei. Onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Ruth falou: eu vou voltar para os meus deuses falsos? Eu vou com a senhora, eu vou para o teu Deus, para o Deus vivo. Eu sou fiel a Ele. Então foi uma declaração. A gente acha que, nossa, o amor de Ruth era tanto por Noemi, era amor a Deus. Só que Noemi estava voltando para um povo que era o povo de Deus. E Ruth foi, tinha um amor em relação ao vínculo, uma consideração, um cuidado, mas ela foi fiel. E por isso que Ruth marcou aí a história, entrou para a história, por conta da fidelidade dela. Ela era jovem, ela poderia ter voltado para casar de novo. Ela abriu mão. Olha só, Ruth não era dependente emocional. Não, eu preciso casar. Não, eu preciso ter filho. Não, eu vou ficar velha. Depois eu não vou conseguir mais ter filho. Eu vou ser uma mulher maldita, né, sem descendente. Ela não ligou para nada que é terreno. Eu vou seguir o Deus verdadeiro e vou seguir aquela pessoa que é a minha mãe espiritual. Ela foi fiel, ela permaneceu. Quantas coisas a gente já quer sair? Já quer sair do casamento? Já quer botar as noras para correr? Já quer sair da igreja? A gente não consegue permanecer mais em nada. E aí, vamos lá, voltaram para Belém. Quando elas chegaram em Belém, diz que a cidade ficou agitada ou alvoroçada. Isso mostra um comportamento, isso mostra algo da personalidade de Noemi. Pensa, você saiu do teu bairro. Se hoje você muda do teu bairro, alguém sente sua falta? Só fica devendo, né? Pois Noemi, a galera sentiu falta dela. Porque quando ela voltou, a cidade ficou alvoroçada. Todo mundo, as mulheradas ficavam, você viu quem voltou? Você viu? Noemi voltou, Noemi está aí. Então significa que ela era relevante no meio do povo. Provavelmente ela era alguém que se relacionava, né? Ela tinha uma boa reputação ali. Só que aí o que aconteceu? Quando Noemi voltou, devido às feridas da vida, devido a tudo aquilo que ela viveu, que não foi fácil, ela passou pelos maiores desafios da vida de uma pessoa, só não tinha ainda questão de saúde, a gente não sabe, né? E aí as pessoas falavam, Noemi, que legal. E aí ela falou assim, ela jogou um balde de água fria na galera. Ela era a mesma Noemi, com a mesma atitude, mas ela estava ferida. E porque ela estava ferida, da boca dela saíram algumas frases de amargura. Ela falou assim, não me chama mais de Noemi. Noemi significa feliz. Não. Não me chama de Noemi, não me chama de feliz. Me chama de Mara. Me chame de amargurada. Porque é assim que eu estou. É assim. Quando eu saí daqui, eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Por que me chamar de feliz se o Deus Todo-Poderoso fez cair essa aflição sobre mim? Em outras versões diz, o Senhor se pôs contra mim, Ele foi meu adversário, Ele se manifestou contra mim, Ele me deixou cair na desgraça. Quantas vezes a gente, quando passa por alguma situação, a gente tem aprendido aqui nos domingos, o que é que o sofrimento significa na nossa vida. Porque a primeira reação é o questionamento. Por que, Deus? Por quê? Esses dias teve uma pessoa que questionou no nosso grupo pequeno,
e falou, gente, eu não entendo uma injustiça dessa vida. O Walter é o homem mais de Deus que eu conheço. É a pessoa que eu mais admiro nesse mundo. É o Walter. Por que ele sofre, esse homem? Eu não consigo me conformar que Deus não curou ele. E é uma pessoa que vem todo domingo aqui. Não entendeu ainda o propósito do sofrimento. Porque Noemi passou por isso. Deus me abandonou. E Deus abandona a gente porque a gente sofre? Ele usa o sofrimento. Ele não causa o mal. A gente vem aprendendo. Ele usa o mal para transformar o nosso coração, para elevar o nosso nível de maturidade espiritual, de dependência dele. Ele frustra os nossos sonhos, sim. Eu estava lá querendo ser mãe, ficar lá de barrigão, bonitona. Deus falou, é seu Deus? Deixa eu virar ele de cara para baixo. Pá, perdi 2. Só para Deus, já viu, ele já sondou. Então, cada um de nós aqui entra num sofrimento porque Deus está trabalhando na nossa vida e o plano de Deus nunca é individual. Então, significa que sim, eu posso sofrer porque Deus tem um plano coletivo ao redor de mim. E o pior, quanto maior for o meu nível de exposição, maior é o plano coletivo, mais Deus tem que atingir. Por exemplo, vocês já pararam para pensar que Deus pode estar trabalhando na vida do Walter por causa da gente? É pesado isso, né? Porque ele é o anjo. Jesus, por ele ser o maior, caiu sobre ele os nossos erros. Isso é justo, minhas irmãs? Não é. Mas por que no momento de sofrimento, a gente vendo alguém sofrer, ao invés de falar, nossa, por que Deus permitiu isso? Por que a gente não fala, o que é que Deus está fazendo aqui? O que recado ele está dando para o povo? Porque a gente viu que o sofrimento na vida de Noemi não tinha a ver com ela só. Por conta da história. É que agora a gente lê a história dela e fala, olha que legal, Ruth foi bisavó de Davi, do rei Davi. Agora a gente entende o todo, mas na hora não estava claro, Deus não falou o que ele ia fazer. Depois que a gente lê a história toda, a gente fala, nossa, glória a Deus, quero ver dar glória a Deus na hora da prova. É difícil porque a gente não sabe o final da história. E muitas coisas a gente vai morrer sem ver. Sem saber. Porque a história não é nossa. A história é de Deus. Então por que eu quero ficar controlando uma história que não sou eu que estou escrevendo? Larga a mão de querer pegar a caneta da mão de Deus. A história da sua vida não é sua. Você pode contribuir, você pode pôr tudo a perder. Pode. Porque Deus deu livre-arbítrio. Mas, nessa hora, Noemi se amargurou. E aí... Mas ela não desistiu, ela não disse que ela se entregou. O que aconteceu? Seguindo a história só mais um pouquinho, ela foi trabalhar, ela voltou, foi morar com a Ruth, com a sua nora. E Ruth, como era mais jovem, parece que elas fizeram um acordo, né? Noemi ficava em casa, cuidando da casa, e Ruth foi trabalhar. E ela foi trabalhar na plantação de Boaz, que era um parente chegado de Noemi. E olha só, olha como ela foi cair bem na plantação de Boaz. Aí estão, porque Deus, gente... Ao mesmo tempo que ele dá o livre-arbítrio, ele é soberano. Então ele também vai guiar a gente por coisas que a gente nem sabe. Ruth foi cair bem na plantação de Boaz, que era um homem generoso, que era um parente de Noemi.
E aí, a gente pode não ver. Porque Noemi, quando estava lá em casa, cozinhando, cuidando da casa, eu estou imaginando isso, a Bíblia não está falando. Deus estava conduzindo Ruth exatamente para o lugar que ele queria que ela estivesse. Então, quantas vezes a gente vai estar num lugar achando que acabou, achando que eu sou amarga, infeliz, amaldiçoada, e Deus está falando, bobinha, eu estou conduzindo coisas que você não sabe. Eu estou levando a tua geração para lugares que você não consegue ver. Continua. E aí ela foi parar na plantação de Boaz. E aí o que aconteceu? Ruth tinha um comportamento tão íntegro, tão dedicado, que ela era empenhada. É por isso que o homem, ele trabalha, não dá para delegar só para Deus. Porque Deus conduziu Ruth para dentro da plantação. Mas foi o bom comportamento dela que fez ela permanecer. Porque os empregados olhavam para ela e falavam, essa mulher não para de trabalhar. Ela só parou para descansar um momento. Quando o Boaz perguntou, quem é aquela? Então, a dedicação e o esforço de não parar de trabalhar para Deus é o que vai fazer com que aquilo que Deus tem para você te alcance. Se você parar, der um mau comportamento na sua casa, ficar reclamando, ficar murmurando, desanimar, abrir mão do arado, não vou mais para a igreja também, olha como minha vida como é que tá. Aquilo que Deus quer que chegue para você não vai chegar. Não adianta ligar a televisão, pegar a bênção do pastor, não adianta deixar o copo de água em cima do móvel, não adianta ir na corrente, comprar lenço e ungir a casa, não adianta. A bênção de Deus não vai alcançar quem tem mau comportamento. Então é um momento, se você quer ver a mão de Deus agindo na sua vida, na vida da sua família, é hora de pegar firme no trabalho do reino. É hora de fazer com que as pessoas pelas quais Deus vai te abençoar, olhe para você e fale, meu Deus, ela é empenhada, ela não para. Ela está doente, ela está capenga e está aqui na igreja. Então, seguindo. Noemi e Ruth, mas um dia Noemi disse assim para Ruth, que Ruth precisava arrumar um marido. Ela falou, essa menina é nova, tem que casar essa menina ainda. Mostra que ela não era egoísta, tá? Porque ela poderia ter falado, eu não vou mandar Ruth para casar, para eu ficar aqui sozinha. Deixa ela comigo. Não, ela não pensava no próprio umbigo. Ela falou, Ruth precisa casar. Vamos arrumar um marido para ela. Igual a gente quando quer arrumar marido pro povo. Crente adora arrumar marido para as pessoas, né? E aí, o que aconteceu? Noemi. Vocês sabiam que foi a Noemi que criou a estratégia que levou Ruth ao altar? Aí a Noemi virou para Ruth e falou assim, filha, eu sei o que você vai fazer. Você vai... Ela deu todo o conselho, não vou me estender para não passar do tempo. Você vai fazer isso, isso e... Ela deu um passo a passo. E esse passo a passo tem a ver com a tradição familiar. Quem são os guardadores da tradição familiar? Vocês! Então, se vocês não falarem, a gente não vai saber. E ela foi lá e deu o passo a passo. Ruth era tão ensinável que ela poderia ter falado, não, Boaz já é mais velho, eu quero um novinho. Não, ela topou. Não, é isso, então vamos, bora. E aí, ela foi seguir o passo a passo, ela usou da sabedoria, da experiência de Noemi, que não se intimidou, que não foi egoísta, que foi sábia. Se ela orou antes para pegar um direcionamento de Deus, eu não sei, mas isso também funciona. Antes de aconselhar alguém, não vai com a tua alma. Ai, não gosto daquela pessoa, cuidado com aquela pessoa, viu? Não, ora. Vai orar. Vai se embasar, vai ver se aquilo é fruto do teu coração amargurado, se é mágoa, se é falta de perdão. Coloca essa situação. Já teve gente que eu compareci na presença de Deus para falar mal da pessoa. Olha que ousada.
eu fui lá na presença de Deus reclamar de uma pessoa. Falar, Deus, ó, o Senhor tá vendo, fulano, ciclano, beltrano, não sei o que, Eu ouvi claramente em pensamento, quem é você para entrar na minha presença e acusar um filho meu? Falei, deu ruim. Entre para você ser acusada por mim. Então, e ele encheu o meu coração de afeto pela pessoa. Afeto, assim, ternura, vai. Ele mudou o estado. Então, a gente quer falar as coisas. Por que também as crianças, os adolescentes, rejeitam muito conselho? Porque vem com amargura. Vem com grito, vem com azedume. Ou às vezes não vem, porque é omissa. Ai, não vou falar nada, que eu não gosto de falar. Se falar ali, ixi, vira um bicho, não pode ouvir. Não pode ouvir porque você não vai a Deus. Porque quando a gente vai a Deus, a gente tem que falar, Senhor, eu vim aqui porque o Senhor ama o teu filhinho ali, ó. O Senhor ama a tua filhinha Yasmin. O Senhor quer alcançar ela mais do que eu, porque o Senhor é dono dela, eu não sou. Então, Senhor, o que acontece com a Yasmin? Me fala, Pai. Me fala como eu posso ser útil. Me dá uma estratégia. Tem alguma palavra, Senhor, que eu possa levar para Yasmin? Sempre que eu vou aconselhar alguém, eu faço isso. Que ai de mim ir aconselhar alguém a partir de mim. Provavelmente esse conselho não vai fazer efeito. Então, Noemi aconselhou, Ruth abraçou o conselho e deu bom. Noemi casou com Boaz. Boaz foi lá, ele viu toda a estratégia, o coração dele se inclinou, ele era um homem honesto, correto, tinha um passo a passo também. Ele seguiu as leis, tá? Ele não deu jeitinho. Ele falou, então, Ruth, se é pra gente casar, a gente vai precisar fazer o certo. Vamos seguir essa ordem, que tem uma pessoa na minha frente, na fila. E deu bom. Quantas vezes a gente quer dar jeitinho? A gente aconselha os outros a fazer coisa errada. E vocês são conselheiros. Porque se os filhos, os netos veem vocês fazendo mutreta, eles vão aprender a ser mutreteiro. O caráter de vocês vai ser transmitido para as gerações. E foi aí que a família de Noemi então foi restaurada. Boaz casou com Ruth. Ruth engravidou, deu a Noemi um neto. E as mulheres diziam a Noemi, louvado seja o Senhor que lhe deu um neto para cuidar de você. Que esse menino venha a ser famoso em Israel, que ele seja um consolo para o seu coração e lhe dê segurança na velhice. A sua nora, a mãe do menino, a ama e ela vale para você mais do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. Ao vê-lo, as mulheres na vizinhança diziam, nasceu um filho para Noemi, e lhe deram o nome de Obed. Obed foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. O Senhor restaura, mas não da forma que a gente quer. De uma forma melhor, que tem a ver com o povo dele, que tem a ver com a história que ele escreveu. E olha essa frase aqui, me chamou a atenção, que é, a sua nora, a mãe do menino, a ama. Ela vale para você mais do que 7 filhos. Quantas vezes o Senhor já deu para nós algo valioso? Mas a gente não quer o que Deus deu. A gente quer a coisa que a gente não tem. O Senhor deu coisas valiosas para cada um de vocês. Só que aí você deprime porque fulano foi embora, porque fulano não sei o quê, porque o outro não sei o quê. E você não curte as bênçãos que Deus já deu. Ana, quando tentava engravidar, o marido dela falava, por que você está tão deprimida? Porque não tem um filho. Você tem eu, mulher. E ela falava, grande coisa. Grande coisa, eu queria um filho, não queria você. Então, Deus, ele não está contra. A não ser que nós estejamos em pecado. Então, se eu hoje vivo uma vida que não agrada a Deus, ou por comissão, porque eu faço coisas que não deveria,
ou por omissão, e em geral as idosas, os jovens pecam muito por comissão, né? Faz um monte de coisa errada. As pessoas mais velhas pecam mais por omissão, deixa de fazer. Aí sim Deus vai se colocar contra você. Mas não para te matar. Para te corrigir, para te ensinar. Só que, mas Cris, eu estou aqui servindo, eu estou fiel, eu tô trabalhando no arado, e mesmo assim as coisas não estão acontecendo. Calma. Continua dando bom exemplo. Continua trabalhando. Que o Senhor está trabalhando em coisas que você não está vendo. E aqui eu quero encerrar lendo o conselho de Deus, de Paulo, para as mulheres lá em Tito. Aconselhe também as mulheres mais idosas a viverem como devem viver. As mulheres dedicadas a Deus. As pessoas quando olham para você, vê você uma mulher dedicada a Deus, ou seus filhos, seus netos falam, ih, a avó não quer saber de nada. Ih, a avó desanimou. Ixi, minha mãe é preguiçosa, não lê uma Bíblia, só fica vendo Globo. Eu dou um livro para ela, nem abre. Que elas não sejam caluniadoras à língua. Porque quando o coração está amargurado, a gente começa a não controlar. Tudo que eu vejo de errado no outro, como eu tô tóxica, tudo que eu vejo de errado no outro, eu preciso pôr para fora, para acusar o outro também, sabe? Porque essa acusação de Deus está sobre mim. Só que como está pesado, eu começo a acusar o outro. Fulano fez isso, ciclano fez aquilo, você viu? Você viu? E caluniando, ainda é pior. Inventando coisa, aumentando história. Não sejam chegadas ao vinho. Porque grande parte das pessoas alcoólatras são idosos. Vocês sabiam? Que elas ensinem o que é bom para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido. Ou seja, amar o marido deve ser uma tarefa aprendida. Ué, mas não casou por amor? Casou, mas do mesmo jeito que o amor entrou, a paixão entrou, ela saiu. Tem que aprender. É um processo pedagógico. Ao invés de você falar assim, não, separa dessa bruxa, filho. Não, ela não te merece. Vai ensinar eles a aprender. Deu uma briga familiar, fala, vem para casa, passa um tempo aqui. Não, vai lá. Lê a palavra de Deus junto. Ensina. Que elas aprendam a amar os filhos. Mas a mulher já não ama o filho naturalmente? O amor de mãe é errado. Errado não, é perigoso. É super protetor. Ele mima. Tem que aprender. A serem prudentes, jovens. Pecam na prudência, na falta da prudência. Porque como o Walter disse, a gente acha que a gente pode fazer tudo. A gente não, que eu não sou mais jovem também. Mas eu pego um adolescente, ele acha que ele vai ganhar o mundo. O sonho é ser famoso. Que elas aprendam a ser puras, boas donas de casa. Tem que ensinar a nora, as filhas a ser dona de casa. Não é fazer tudo o que eles querem, não é levar café da manhã na cama. Tem que envolver eles no cronograma de cuidado da casa. Que elas aprendam, peguem, a ser obedientes ao marido. Primeiro se vocês são, né? Quem tem marido, quem é casado aqui ainda? Vocês são exemplos de obediência? As pessoas olham e falam, a mãe... Não fala isso que a mãe... Ela não vai discordar dele. A fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Isso significa que só se eu tiver... Vocês viram que essas características são tudo dentro do núcleo familiar? Sabe como que a pessoa fala mal da mensagem de Deus? É quando ela vê uma família disfuncional. Ela fala, ó os crentes aí. Ó a mulher submissa aí, ó. Mandando no marido. Mandando não, porque às vezes eles precisam ser mandados. Mas quando tem a ver com sacerdócio, com direcionamento no corpo, na igreja, é o homem. Porque a mulher é emoção. A mulher vai aconselhar, ela vai orar.
Ela não vai dar opinião. Ela vai falar, deixa eu ficar quietinha, deixa eu orar primeiro. Só que se alguém olha para nossa casa e vê uma pessoa doente, ranzinza, ansiosa, conflito, briga, separação geracional, eles vão falar, ó os crentes aí. Então, é o nosso exemplo que vai evidenciar que a Bíblia é verdade. Sabe como as pessoas vão crer na Bíblia? Não, quem lê, a pessoa tem que ler e tem que crer. Não, ela vai crer olhando para a tua vida. Então hoje, minhas irmãs, que nós possamos ser Noemis, que se levantam em meio à crise, em meio aos transtornos, que se levanta, que volta para o meio do povo de Deus. Se você não está vindo a uma igreja, volta para o meio do povo de Deus. Volte a congregar. Tem que vir, vem se arrastando, mas vem. Vem ouvir a palavra, porque quando Deus fala com o pastor, é uma mensagem coletiva. Ah, mas eu não entendo. Alguma porção você vai entender. Que seja uma frase. Você vai entender. E você vai levar para a sua família. E quem está cheio transborda. Volta para as reuniões. Se vocês não fazem parte de nenhum grupo, voltem. Se no coração de vocês ainda queima vontade de ajudar com bebê, com criança, com jovem, com casal, venha. Abre mão da timidez. O lugar da senhora não é só na cozinha, não. Essa é a mensagem que veio do coração do Pai. Amém?